Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje vamos estar vendo Bazar a dois lados da moeda, Itadori e Yuji. Neste caso aqui, Itadori, provavelmente não sei se ele vai contar desde o Jujutsu base até o Itadori atual. Vamos dizer assim, do Jujutsu módulo, ou não sei como é que é o nome exatamente. Mas é aquilo, pelo famoso ponto de que eu queria não tomar spoiler, ainda que eu não tenha gostado do final do Jujutsu, eu tenho uns problemas às vezes com a forma como Gyakutami também decide escrever Jujutsu. Eu tenho meus problemas, mas eu não queria tomar spoiler, né? Então eu acabei literalmente rushando, meio que... eu li bastante a parte do módulo, até o último capítulo que eu encontrei, tinha disponível para mim. Então agora tenho uma noção do que é que o Yuji aparece fazendo. Obviamente ele não é o personagem principal, aí em módulo ele vira um pouquinho mais secundário, no geral. Até porque ele não é um dos protagonistas. Mas é aquilo, né? Eu tenho minhas críticas em relação a Jujutsu e a módulo, que são bem similares, eu diria. E, bom, eu vou deixar para falar conforme a música for avançando e chegando nos pontos que eu quero, né? Bom, dito isso, inscreva-se no canal quem não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal, deixem um like, compartilhem, hypem o vídeo para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. E com isso, na descrição, na verdade também, na descrição tem o canal do meu mano Bazar, juntamente com o vídeo dele. Vai primeiro dar uma olhada no vídeo dele quem ainda não viu, e quem já viu, vem comigo para o react. Agora sim, bora! Antes do meu avô morrer, Ok, vai tipo desde o ele me começo. disse: morra rodeado de quem ama e não só como eu. Vovô, você pode ver, juro que eu tentei, mas o caminho que trilho é uma maldição que o Senhor me deu. Primeiro dedo de Sukuna, remito na receptáculo. Minha vida foi só sofrimento, pra ele um grande espetáculo. Perdi tantos nesse caminho, sei de pena foi o último. Aprendi mesmo sendo difícil, não dá pra salvar todo mundo. Desde onde outubro se aproxima, eu jamais imaginaria que esse seria o começo do maior drama da minha vida. Assim, eu acho que... eu entendo que aqui é meio que como se fosse uma forma do Itadori contar o que aconteceu antes. Como se fosse tipo, o Itadori adulto atual meio que revendo a vida dele. Eu consigo entender essa parte, mas tipo... tá. Por essa visão aí, eu vou sobressair aquele ponto de... ah não, depois que eu comi o dedo foi tudo só uma desgraça. Em teoria não foi, né? Teve os seus momentos ali, tipo... até chegar em Shibuya... que, tá, até, tipo assim, antes de Shibuya não foi tudo desgraça. Teve ali umas paradas. Agora depois Shibuya, aí dá pra argumentar que sim, foi tudo uma desgraça depois de Shibuya. Um incidente em Shibuya que mudaria toda a trama. De um segundo para o outro, que a notícia vem à tona. Sakura, em maldições tomam conta. Perdi tantos aliados, Nanami, nobody agora. Me sinto perdido, quebrado, rico, a minha razão nesse mundo. Não temos que ter razões, somos feiticeiros. Não existe certo e errado, não sou herói vilão. Entende, Maito, meu papel mata maldição. Assim como mata humanos, mato maldições, esse é o meu dever. Afinal, você sou eu, e eu sou você. Tenho que continuar levantando por toda a eternidade. Mano, eu gosto muito dessa parte. Pra mim Shibuya é o topo do Jujutsu. No quesito de escrita e no quesito de ações. Porque é tipo, muita coisa acontecendo pra cá e pra lá. Eu sinto que nenhum momento é cortado de uma forma que eu diga faltou algo. E meio que essa parte toda desse, pra mim, acho que o Mahito foi com certeza, quando se trata de vilão do Itadori, é o vilão que mais deu trabalho pro Itadori, né? Não no sentido de deu trabalho fisicamente, porque aí obviamente Sukuna dá mais trabalho fisicamente, mas deu mais trabalho pro Itadori se entender, né? É o momento que o Itadori mais tem que mudar a visão dele e evoluir como personagem. É enfrentando o Mahito. Porque o Itadori não mudou tanto depois, nem com o Sukuna, ainda que ele tenha mudado um pouco, mas não muito. E nem com o Kenjaku. O Kenjaku nem foi ele que foi quem enfrentou como vilão final, né? Foi a porra do Yuta. E por mais que é a parada toda do tipo do Yuta meio que acabar com aquele que ele já tinha acabado antes, quem é o corpo do Geto, ainda acho que sabe, eu queria o Kenjaku num papel de vilão final mesmo em vez de Sukuna. Bom, voltando para onde eu estava, assim, Shibuya. Para mim, depois de Shibuya, não tem nenhum momento em que eu veja o Itadori realmente
evoluindo como personagem, às vezes para uma direção boa ou ruim, que aí tá, que nesse caso Shibuya é meio que os dois ao mesmo tempo, nesse sentido de ele se calhar perder um pouquinho dessa esperança barra todo o ânimo, um pouco mais do ânimo dele, e entender que não necessariamente ele vai estar certo o tempo todo para todo mundo ao redor, mas que existem coisas que ele vai ter que fazer para proteger aqueles na sua volta, independente de se essa seria, entre aspas, a ação correta ou não, se ele é um hipócrita por fazer ela ou não. Eu acho interessante toda essa parada da caça e do caçador e da conversa que ele tem com o Mahito numa questão de o Mahito, se vocês não se importam por quantas maldições vocês matam, por que eu deveria me importar em quantos humanos é que eu estou matando? E daí, tá ligado, meio que depois de sacar isso e só aceitar, aí é que ele vence o Mahito. Sei lá, eu acho maneiro. O que para mim aquela parte é a parte mais bem feita, que eu não sinto nada rushado. E aí o rushado eu vou deixar para falar daqui a pouco. Afinal eu sou só uma engrenagem. Somos dois lados da mesma moeda. Hoje nós dois a vencer essa guerra. Só que me resta no fim é ser sozinho. Entre ausente da quem já partiu. Eu sou todo Shibuya, minha mente é em combustão. Sem o Gojo numa quem me defenda, recriar teu minha execução. E o teu carrasco mas ele impede, tudo era enganação. Quem já se movimenta não posso ficar parado fã. Um jogo com regras precisa evitar mais mortes em vão. Seu alvo é ter que nós vamos impedir. Quem já com a assimilação. Se não será muito tarde, se inicia o jogo da bate. Dentro da sanção de domínio de Higuruma por um tribunal, eu sou julgado por tudo que aconteceu em Shibuya. Não nego, me declaro culpado por cada morte, cada assassinato, cada sofrimento e cada pecado. Por eu ser fraco que eu fui condenado e meu poder de jutsu foi confiscado. Essa é a verdade sobre mim. Também essa parte do Higuruma eu acho interessante, mas sei lá, eu acho que faltou um pouquinho mais de foco no Itadori para realmente, sei lá, tá ligado, ver esse ponto, né, de fazer toda uma volta, tipo, fazer todo um círculo, de entender que, ok, ele se vê como a engrenagem e ele se viu como esse ponto de eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para acabar, para tipo, dar certas coisas em Shibuya, mesmo que pessoas acabem morrendo. Tá ligado? E depois disso, ele meio que aceitar esse fardo, ele acaba no fim se culpando muito por isso. E depois a parte do Higuruma é meio que realmente apanhar o Itadori e ver que o Itadori às vezes não tem a culpa que ele acha que tem, como um todo, né? Fazer ele evoluir para esse ponto, que é entender que sim, o mundo vai continuar mesmo sem ele necessariamente, tipo, o mundo, como é que eu digo? Ele não vai meio que simplesmente esperar pelo Itadori fazer a coisa certa, de certa forma, né? Tipo, pessoas vão acabar morrendo e ele não vai ter como evitar, muitas vezes. Isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo é uma forma de dizer, isso vai acontecer, mas não necessariamente tu és culpado 100% por isso. Tipo, tu não tens muito da culpa nesse sentido. E que dava para, tipo, ir um pouquinho mais na psique do Itadori e explorar essa culpa de uma maneira mais interessante. Mas, sei lá, foi tudo muito rushado para mim a partir de Shibuya para a frente, foi tudo muito rushado. Principalmente a luta do Sukuna para mim. Sei lá, eu sentia que dava para, tipo, ter desenvolvido mais coisas e deixado alguma coisa mais interessante. Ou até fazer um final para o Gojo mais digno. Para mim, aquela final do Gojo eu acho bem broxa para caralho. Além da Nobara voltando sem preparo nenhum, é outra coisa que, porra, tá ligado? No mínimo fazia um preparo, tipo, deixava claro, tipo, uma pista ali, mas não tinha pista nenhuma, ela só volta. O que tira completamente toda a luta, deixa ela, todo esse arco final, ela deixa ele muito arrastado para mim, mano. Tipo, é só o Sukuna sacando uma coisa, sacando outra, que tu não sabias que ele tinha, ele só saca. Enquanto que vai os outros caras também ali, os feiticeiros, e nós temos isto, nós suportamos, nós temos o outro, é a mesma coisa, é o famoso. É o quem consegue tacar mais bosta no ventilador. Aquele que parar, perde. É o que eu sinto na última luta, sendo bem sincero. Mas a culpa é minha, por eu ser fraco permitir que ele ceifasse tantas vidas. Fui inocentado e recebe os pontos. Assim segue o jogo, se segue o plano. A anja vai salvar o Gojo, mas o que eu vi, Sukuna domina o corpo do Megumi. Não pode ser, em tudo que eu me propus eu falhei. Eu vou te prometer que ia morrer ao lado de quem amo, mas não mais ninguém.
Gojo é libertado, 24 de dezembro, confronto tá marcado. Mais forte da era moderna contra o mais forte da história. Agora é tudo ou nada, o momento é agora. A batalha se inicia, mesmo não acreditando. Satoru Gojo Sensei está morto, não há mais uma saída. Isso aí é uma parada que novamente é o que eu sinto que Gekiaku também falha muito, que depois eu vou tipo, comentar lá para frente em módulo, também eu sinto que acontece a mesma coisa, que é tipo, temos um capítulo, e aí nós temos praticamente esse ponto de Gojo tá ganhando! Gojo morreu! Tá ligado? Tipo, não tem um momento entre isso para conectar os pontos, para ver, caralho, agora é que vem todo, tipo, toda uma coisa, uma cena de ah não, o Sukuna sobreviveu e agora ele vai tacar a porra do core do mundo. Não, tu já corta, parece que corta do nada e já volta, pronto. Morreu. Acabou. É isso. E eu não sei porque Gekiaku também parece que gosta de fazer isso em momentos bastante importantes. Que lá, aqui para a frente vai mostrar os outros momentos. Mas com o Yuji, para mim, eu sinto que acontece outro momento desses em módulo. Logo eu comento sobre ele, só vou esperar ele chegar. Todos falharam, Sukuna volta o seu corpo. Quer saber, eu cansei de fugir, de perder quem eu amo. Cansei de perder, acho que no fim era o destino. Sukuna, agora sou eu contra você. Você sabe tudo que é seu, calma lá, não se refã. Como é que é me ver, usando todos os seus planos. Que engraçado, não é o seu, esse é meu santuário. Dizem que não tem feiticeiro que tome o cocô, sei. Então comento Maru, tu sei que não ia dar trabalho, acabando contigo. Isso é pelo sensei, porque nos meus amigos. Achei que não ia ser problema, achei que eu não ia ser de nada. Achei que eu não valia a pena, porque cê faz essa cara. Porque cê tá recuando, porque tá temendo assim. Se eu não era porra nenhuma, porque cê pega pra mim. Vamos por um fim nesse ciclo de maldições. Como vai ser? Acima de todos inteiros, sou solidão, afinal eu sou você. Anos se passaram e vovô achou que consegui te entender. Virei o mais forte da história, mas no final tudo foi a custo de que todos que amei já se foram, agora sou uma arma. Saneta do Yuta não vencer, lutarei, mas por enquanto devo confiar na próxima geração. Tenho que não é continuar levantando por toda a eternidade. Tá, tipo, aqui ele não mostra o plot dessa parada da nova geração. O que eu acho interessante, realmente, esse ponto de o Itadori ainda não teve muita coisa. Ele só apareceu, meio que uma forma de se for a dar merda, eu fucking vou intervir, tá ligado? O que eu acho interessante nesse ponto. Mas novamente aqui acontece outra parada, né? Que tá tipo tá tudo dando merda. Meio que tá lá tipo o cara lá fucking o Dabura, que acho que é o porra do nome dele, desgraçado, lutando contra a porra da Yuka, que acabou de mandar com esse tesouro divino em bloco. Tá lá a porra do Dabura contra a porra do Mahoraga, né? E tá o outro, o desgraçado do Tsurugi contra o... Puta merda, me esqueci o nome dele. Maru, tanto faz. Acho que é Maru. Contra o Maru, tá ligado? E meio que depois que o Tsurugi meio que decide parar de lutar e meio que perde a luta com o Maru, parece que tipo, vai ter uma parada, tipo, acontecendo uma coisa lá, depois de repente parece que eu sou teleportado para uma zona onde tá tipo o Maru e o Yuji conversando. E eu fico tipo, pera aí. Não tava, tipo, o Maru não tava perto do Tsurugi, tipo, por que tá conversando com o Yuji? Por que os dois tipo estão conversando como se já se conhecessem? Por que estamos a falar já de tipo salvar o mundo neste ponto? O que tá acontecendo aqui? Tá ligado? É meio que uma conversa que eu sinto que... Eu gosto da conversa. Eu gosto daquela parte. Eu gosto de como ela é feita. Mas eu sinto que teve um pulo de uma cena para outra. Aquilo, tipo, tem algum vão entre uma cena e outra. Que eu não sei o que aconteceu. Gekiaku também só decidiu tirar. Não existe esse vão. E o Gekiaku também parece que ele tem essa parte de querer fazer essa cena. Eu não sei o que é que tem. Em momentos importantes, corta, parece que tipo 1 hora do mangá. E tipo, toma aqui esta cena. Com ele já conversando sobre uma outra parada que tipo, tu vais ter que entender a partir de agora. Porque aí eu fico tipo... Mano, é aquilo. Até agora, o Jujutsu módulo tá da hora. Não vou dizer que não. Tá da hora.
Mas aquele momento é o que me deixa um pouquinho apreensivo, porque é a mesma coisa que eu senti com o fucking Jujutsu normal, que é esse ponto de simplesmente, no momento em que eu quero ver mais, eu sou cortado e de repente me introduzem outra ideia, tipo, instantaneamente, sem aviso prévio. O que, aquilo, ali não foi tão ruim, mas dependendo da cena pode dar muito mais errado. Por exemplo, a parte da morte do Gojo, para mim, corta completamente o clima. Estava naquela luta, né? Mas, bom, continuando, né? Tem pouca música para acabar. Continua levantando por toda a eternidade, mesmo sem saber o porquê. Afinal eu sou só uma engrenagem. Somos dois lados da mesma moeda, hoje nós dois a vencer essa guerra. Só que me resta no fim ser sozinho, entre a sede da quem já partiu. É uma música maneira do Itadori, não vou dizer que não, mano. Ela traz esse sofrimento do Itadori, essa parada dele querer ou também honrar aqueles que se foram a partir do aprendizado que ele tem dele com o Sukuna, né? E ainda mais, eu acho que se calhar, é que obviamente o Bazar coloca a imagem do Itadori atual, né? Na thumb. Então eu esperava ver um pouquinho mais, ou então se aprofundar um pouquinho mais, pelo menos o pensamento, né? Tipo, aqui foi pouca coisa. Teve um pouquinho nesse ponto de... nessa conversa de eu entendo a tua conversa. Tipo, ter esse ponto de realmente todos aqueles que eu tive amizade pelo fato de já vi eles partirem e eu continuo aqui meio que não envelhecendo pelo monstro que eu sou, né? Pela criatura que eu me tornei, nesse sentido, que ele é uma pessoa que praticamente não envelhece nesse sentido. Ele tem um pouquinho muito tempo de vida pelo fato de ele ter meio maldição, né? E isso é interessante de tipo, ver, mas tipo, eu senti que faltou ainda um pouquinho nesse ponto de explicar um pouquinho esse senso do Itadori de ele ficou tanto nessa parte de ver tanta gente partir em vez de ser eu a partir, né? Por causa que essa maldição do avô dele de não, quando eu morrer eu quero estar rodeado de pessoas. Quando tipo, eu quero estar rodeado daqueles com quem eu amo, que me amam de volta, de certa forma, né? E a única coisa que o Itadori consegue fazer atualmente é ele mesmo participar do funeral dos outros, né? Tanto que a primeira interação da Nobara nesse caso, a primeira interação falando do Yuji, alguém falando do Yuji, é a Nobara já tipo velha, mandando a última vez que eu vi ele foi num funeral, dizendo que ele nunca mais iria aparecer em um funeral a partir daquele momento. De uma certa forma dele não aguentar mais ver aqueles que ele ama partirem e ele continuar estagnado no tempo. O que seria algo maneiro para deixar um pouquinho mais claro aí do que o que foi deixado. E também tem se calhar um pouquinho nessa... Também trazer um pouquinho desse... Como é que eu digo? Da determinação do Yuji. Ele tem toda uma conversa com o Maru que eu acho interessante para caralho. Só que aí ele foi meio que cortado um pouquinho antes disso, né? Eu acharia interessante, no geral. Também acho engraçado que... Spoiler para quem não quiser, mas tipo... Bom, eu já estou falando muita coisa. Então... Deixa bem claro, tô falando para caralho de fucking Jujutsu Modo. Agora vou falar o spoiler que vai claramente além da música. Que é o fator de último capítulo que eu vi. Eu acho engraçado o Itadori estar com a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia do Sukuna. Nesse sentido de ele meio que virar um objeto amaldiçoado para meio que, de certa forma, se necessário, ele poderia retornar no corpo de alguém no futuro. O que eu acho legal é a diferença que o Sukuna ele faz isso pelo ego próprio, né? Para sustentar o que ele quer. Pela parada de eu quero voltar para reinar mais ainda no futuro. De uma certa forma, né? Enquanto que o Itadori é meio que o oposto, né? Ele quer se deixar virar um objeto amaldiçoado depois de morrer, como uma forma de, se necessário, podem algum louco acabar usando da mesma forma que o Itadori fez com o Sukuna, e dessa forma o Itadori pode voltar para meio que proteger. Então o Itadori ele pensa isso pelo bem do futuro e não pelo benefício próprio. Eu acho maneiro essa forma de meio que usar a mesma técnica, a mesma coisa que o Sukuna fez, só que obviamente pelo Itadori ser meio que esse oposto do Sukuna, desta vez de uma forma positiva. Eu acho maneiro. Bom, é isso aí, né? Obrigado a quem assistiu até aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da música do meu mano Bazar em relação ao meu mano Itadori. Acham que ele passou bem o Itadori como um todo? Ou acho que foi uma música legal? Como eu disse, tem algumas coisas ali que eu colocaria a mais. Mas coloquem as suas opiniões aí nos comentários.
E na descrição vai ter o meu canal de live. Quem quiser me acompanhar em outras coisas, eu normalmente faço live jogando jogos variados aí que estiverem lançando ou que já lançaram algum ou outro. Mas normalmente eu tento trazer mais os lançamentos que eu acho mais interessantes, né? Principalmente aí acho que é Crimson Desert. Acho que no momento em que eu vou estar postando isto, provavelmente deve estar chegando logo aí, que vai ser dia 19, que eu provavelmente vou fazer livezinha jogando. Eu tenho bastante interesse nesse jogo. Então, quem quiser lá acompanhar mais, sinceramente agradeço mais cada apoio que for, cada pessoa que for. E com isso nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!